Olá pessoal, tudo bem? Sou Bruno Cândido dos Santos, doutor em Geografia pela Universidade de São Paulo e atualmente também professor do Departamento de Geografia da mesma instituição. Esse é o Debatendo e Circulando, o nosso canal de divulgação científica. Bom, e aqui a gente parte para o nosso segundo vídeo da série, que vai falar justamente sobre a nossa tese de doutoramento intitulada Redes Geográficas e Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros no Brasil. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os trabalhos de campo. Como eu comentei no vídeo passado, eu optei por divulgar essa tese num novo formato, trazendo um material audiovisual para além dos artigos, dos textos e daquilo que tradicionalmente se publica, justamente com o objetivo de apresentar um material de uma forma diferente para o público, inclusive para aqueles que não estão tão habituados com essa discussão acadêmica propriamente dita. Então, o objetivo desse nosso vídeo de hoje é falar sobre como foram as viagens a fim de coletar dados, informações a respeito da própria movimentação de pessoas. Lembro inclusive de fazer uma ressalva que nos 2 primeiros anos de realização da minha tese, que durou de 2020 até 2023, nós tivemos uma pandemia. Então, nenhuma atividade de campo foi de fato realizada nos 2 primeiros anos, ao passo que elas foram todas feitas ali entre 2022 e 2023. Então é muito interessante a gente observar primeiro que os trabalhos de campo são uma atividade muito central, para a nossa pesquisa, porque a gente consegue refletir bastante sobre aquilo que pesquisamos, a gente consegue inclusive ter um contato direto com a realidade que está em constante transformação, em constante movimento. E o próprio Daniel Huertas, que é uma sumidade quando o assunto é trabalho de campo, um colega, um grande amigo que tem inclusive na própria geografia, ele vai dizer que uma parte do cotidiano dos lugares muitas vezes vai se revelar em algumas conversas, diálogos informais, e que isso tudo, dizeres do próprio Daniel, são verdadeiras minas de informação, porque ali a gente vai ter muitos fatos, muitos elementos, muitas dicas, e isso dificilmente a gente acha nos livros. Claro, aqui não é nenhum demérito aos textos de fato, as questões mais teóricas, a gente sempre tenta unir teoria e empiria, até porque uma não consegue se sustentar sem a outra, mas é muito interessante a gente perceber que muitas vezes aquilo que se revela de fato na pesquisa veio de uma observação em campo, veio de uma tentativa, um esforço de entender o movimento, de entender como que se organiza uma determinada atividade, no caso aqui do transporte rodoviário de passageiros, um serviço público, então como funcionam as empresas, os terminais rodoviários, o movimento de passageiros e assim sucessivamente, tudo aquilo que envolve a circulação rodoviária pelo território nacional. E para nós também foi muito interessante perceber que mesmo com a pandemia do coronavírus, que interrompeu nossas atividades ali em 2020 e 2021, a gente conseguiu ver esse transporte voltando aos poucos. Por mais que já em 2020 tenha sido liberada uma parte dessa retomada por alguns estados assim por diante, a gente começou a perceber na prática como que isso funciona, como isso funcionou no caso, afinal de contas a tese já está pronta e publicada, em 2022 e 2023. Então a gente retomou nossas atividades depois da 3ª dose da vacinação e ainda assim a gente passou um período de mais ou menos 3 a 4 meses sem de fato fazer nenhuma atividade de campo vinculada diretamente à tese. Então foi muito bom, sou muito suspeito para falar que eu gostei bastante de todos os trabalhos de campo, de todos os roteiros que fiz, que é o que eu vou expor daqui por diante, e acima de tudo por tudo aquilo que foi revelado, mesmo em um contexto de retomada de um pós-pandemia que foi muito diferente de tudo aquilo que a gente já tinha visto anteriormente. A pandemia, a gente pode dizer que inclusive para a própria pesquisa e para todo o período de análise ao qual essa tese de doutorado se deteve, foi um evento completamente sui generis, completamente diferente de tudo, e evidentemente isso gerou reflexos, impactos na própria circulação rodoviária. Portanto, o que a gente buscava observar, já que a gente está falando de trabalho de campo, sobre um serviço público, sobre o transporte rodoviário de passageiros. Foi muito valioso para a gente olhar os próprios fixos especializados. Então eu tenho até uma foto aqui de um ponto de apoio lá em Petrolina, Pernambuco, em que a gente até consegue ver aqui alguns ônibus, por exemplo, da Catedral Transportes, a gente tem alguns guichês de algumas empresas, porque ali não é uma rodoviária, mas você tem alguns embarques e desembarques, tem troca de motorista, tem lavagem de veículo, abastecimento e assim sucessivamente, e é um ponto de apoio compartilhado por várias empresas. Aqui, por exemplo, a Águia Branca também utiliza, a própria aviação Itapemirim nessa retomada
dos próprios serviços, itinerários, acaba utilizando esse ponto de apoio lá em Petrolina, né, no sertão pernambucano. E é muito interessante a gente ver também o seguinte, que a gente conseguiu observar nos trabalhos de campo como funcionava toda essa estrutura relacionada ao transporte de fato, tanto em percursos curtos, de às vezes 150, 200 quilômetros, como em viagens muito longas, de 1.500, de 2.000 e assim por diante. Então aqui, por exemplo, eu cito deslocamentos como Cuiabá-Porto Velho, Petrolina-Goiânia, que é mais de um dia de viagem, São Paulo-Aracaju, que dá quase um dia e meio de viagem também, e a gente vê uma variedade, né, desses fixos de todos os tipos. Então, desde postos de combustíveis com ponto de apoio, de uma forma mais sofisticada, até algumas estruturas um pouco mais simplificadas, de ver, por exemplo, onde que trocava o motorista, onde não trocava, onde tinha manutenção de veículo, onde não tinha, e assim sucessivamente, né? Então, a gente viu fixo de todos os tipos possíveis e imagináveis, e isso é muito rico, porque muitas vezes é no funcionamento desses fixos, né, no funcionamento desses pontos de apoio, dessas garagens, que a gente consegue realmente ver como o transporte se dá, né? A gente consegue justamente observar esse movimento e ver como que funciona esse serviço público na prática, né? Como que o dia a dia transcorre, e é uma oportunidade muito grande, por exemplo, de conversar com motorista, com passageiro, com vendedor de passagem, com pessoas ali que estão envolvidas direta e indiretamente com essa circulação Brasil afora. E uma outra coisa interessante também, até um pouco antes de falar desses dados gerais, né, os números são até de um certo impacto, foi observar também não só a diferença, né, de um fixo para outro, né, de uma rodoviária para outra, de um ponto de apoio para outro, mas também ver como que o movimento tem particularidades Brasil afora, né? Então, às vezes, numa porção do Centro-Oeste funciona de uma forma, às vezes no interior da região Sul funciona de outra, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, funciona de outra forma. Então, assim, a gente foi mostrando realidades diferentes conforme os trabalhos de campo se davam. Inclusive, até um leve spoiler do futuro dessa série, as cidades escolhidas como os nodais da tese, que foi o que eu comentei inclusive no vídeo passado, falando da introdução, tem muito a ver com os próprios trabalhos de campo. Então eles foram fundamentais, por exemplo, para decidir quais cidades seriam observadas e colocadas no capítulo 11, quais não seriam, enfim, né? Os trabalhos de campo trouxeram para a gente muitas respostas e também geraram muitas perguntas. Afinal de contas, como é uma realidade em constante transformação, a partir do momento que você tem muitas vezes respostas para determinadas questões, surgem novas, com base naquilo que você observou e que muitas vezes você não esperava observar. Então o trabalho de campo é muito revelador nesse sentido. E acredito que para essa tese ele tenha sido fundamental e revelador também pelo porte, né, pelo tamanho que todos esses trabalhos de campo assumiram de modo geral. Então, por exemplo, foram 9 roteiros, 111 dias no total na estrada, mais de 36.300 quilômetros. Inclusive, teve um trajeto de transporte aéreo entre Manaus e Belém, vou falar um pouco mais adiante. Foram no total 65 deslocamentos em praticamente todos os estados do Brasil, com exceção do Amapá e o próprio Distrito Federal. Foram 60 viagens de ônibus em 34 empresas, foram mais de 70 municípios, e o deslocamento mais curto foi de Londrina para Maringá, no caso de Maringá para Londrina, melhor dizendo, com 100 km, e o mais longo foi de 2.140, de São Paulo a Aracaju. Isso considerando uma única viagem, não o total dos roteiros. E, como a gente vê nesse mapa, né, que totaliza essas 9 jornadas, a gente teve roteiros, por exemplo, de menos de 200 quilômetros, né, um ida e volta daqui de São Paulo, né, que é de onde eu falo, até Campinas, e vice-versa. E nós tivemos roteiros, por exemplo, de quase 10.000 quilômetros, como esse aqui na coloração rosa, pelas capitais do Nordeste, voltando aqui pelo interior, passando por Juazeiro do Norte, Petrolina, indo até o Planalto Central, e depois rumo ao Rio de Janeiro, passando por Juiz de Fora e etc. Né? Claro, sempre tendo São Paulo e Osasco como pontos de partida, que é a cidade que a gente mora, mas roteiros diversos aí, aproveitando férias escolares, feriados e assim por diante. Acho que um detalhe interessante, que eu acabei nem citando no primeiro vídeo, é que eu sou até hoje professor também da rede básica, né? E eu aproveitei as férias, julho, dezembro, às vezes algum feriado prolongado, para fazer algum trabalho de campo. Fiz trabalho de campo também aproveitando o evento,
como foi o caso do roteiro para Palmas, tinha lá o encontro da pós-graduação em Geografia, aproveitei concurso, então tive que fazer um concurso no norte do Rio Grande do Sul, aproveitei e fiz um trabalho de campo já na volta e na própria ida também, então acho que isso tudo trouxe essa riqueza de elementos, de trajetos e de situações que a gente observou e de dinâmicas e transformações territoriais ao longo de todas essas viagens, né? Então, por exemplo, nós tivemos o primeiro roteiro, né, a primeira viagem de São Paulo até Porto Alegre, são 2.200 quilômetros ida e volta, acabei fazendo 2 viagens na mesma companhia, que foi a única que operava à época esse trajeto, a empresa Nossa Senhora da Penha, e depois a gente partiu para alguns roteiros mais longos, né? Esse inclusive de 11.250 quilômetros é o mais longo de todos, teve um trecho ali de Manaus a Belém que foi de transporte aéreo, o restante foi tudo de transporte rodoviário. Eu chamei esse roteiro de Amazônia e Cerrado porque pega uma parte ali da própria região norte e uma parte interessante também do próprio centro-oeste e um pouquinho de nordeste, quando adentra ali Imperatriz no Maranhão. E durou praticamente um mês, de 3 de julho a 1 de agosto de 2022. Depois, aproveitando um feriado prolongado, né, que é o roteiro que eu chamo de Polos Regionais do Paraná, que é Cascavel, Maringá e Londrina, quase 1.800 quilômetros, a gente aproveitou uma saída de feriadão, né, de proclamação da República e retornou na quarta-feira para chegar aqui em Osasco na quinta-feira. Fiz um outro de mais de 4.700 quilômetros, né, envolvendo uma ida até a Bahia pelo litoral, né, então passando pela BR-101 e tudo mais e retornando pelo interior, né, do estado de Minas Gerais, indo até inclusive o Triângulo Mineiro no dia 1º de janeiro e depois retornando via interior de São Paulo. Tem um outro roteiro também um pouco mais curto, esse inclusive aproveitando da ocasião de um concurso na Federal da Fronteira Sul, que eu fui para Erechim, Florianópolis, Joinville e Curitiba, aí já é retornando, né, do norte do Rio Grande do Sul, por isso que eu chamo de litoral da região sul, porque contempla sobretudo Florianópolis, Joinville e a própria capital do Paraná, que não está tão distante assim do mar, com mais de 2.100 quilômetros. E esse foi feito em fevereiro de 2023, e em 2023 também fiz os outros 4 roteiros, de mais de 9.600 quilômetros pelo Nordeste como um todo e também com uma extensão para Goiânia, Brasília, mas ali sem necessariamente muita coleta de informações, porque eu já tinha ido a elas no ano anterior, e passando por Juiz de Fora e Rio de Janeiro, cidades que não poderiam ficar de forma alguma escanteadas da nossa observação. E fiz uma viagem curta até São José do Rio Preto, fui numa sexta-feira à noite, domingo de manhã eu já estava em casa de novo, porque São José do Rio Preto foi uma cidade que, depois de muitos estudos, muito levantamento de dados e informações, mostrou-se bastante importante nessa circulação rodoviária, então não tinha como não visitá-la. Palmas veio em virtude de um evento da pós-graduação, como comentei, então é um roteiro de mais de 3.500 quilômetros, porque de fato é uma viagem mais longa de São Paulo ao Tocantins, e um roteiro até Campinas, muito curtinho, de 180 quilômetros. E aqui eu não incorporei um roteiro que eu fiz de quase 200 quilômetros, um pouquinho mais que isso, pela região metropolitana de São Paulo, olhando justamente outros terminais para além dos da capital e buscando garagem, ponto de apoio, assim por diante, em Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Embu das Artes, Guarulhos, Mogi das Cruzes e assim por diante. E agora eu me detenho um pouco mais alguns desses roteiros e para falar inclusive até de cidades que foram visitadas nos entornos e nas regiões metropolitanas. Então, por exemplo, o roteiro mais longo de todos, com mais de 1.200 km de transporte aéreo, 11.200 km no total, foi pela Amazônia com o Centro-Oeste incorporado. Então, aqui tem todas as empresas, né? A Matura, Andorinha, foram 3 viagens dela, Viação Araguarina, Azatur, Boa Esperança, Caburaí, Catedral, Catur, Expresso Nordeste, Guanabara, Itamaraty, a própria Latam, de transporte aéreo, Liderança Satélite Norte. E foram mais de 10 cidades visitadas, além daquelas nos entornos. Então, as capitais, né, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, Manaus, Boa Vista, Belém, alguns polos regionais muito importantes, então Marabá, Imperatriz, Araguaína, Gurupi, Anápolis também entram nessa discussão, e Brasília e Goiânia, que não poderiam ficar de fora em hipótese alguma, e algumas cidades no entorno, muitas delas inclusive não tendo necessariamente um papel tão relevante do ponto de vista organizacional do transporte, mas sendo muito interessante para a gente entender a própria capital e a própria região metropolitana. Então, Manacapuru, Ananindeua,
o próprio entorno do Distrito Federal, então Formosa, Valparaíso de Goiás, Lusiânia e a região metropolitana de Goiânia, em Aparecida e Trindade. Claro que um critério era observar alguma estrutura de transporte rodoviário. Então, por exemplo, terminal rodoviário de Trindade, terminal rodoviário de Aparecida de Goiânia, algum ponto de embarque, ainda que não seja um terminal propriamente dito, em Valparaíso, em Formosa, isso tudo é observado também, né? Isso tudo fez parte ali da nossa jornada, do nosso trabalho de campo. Mas, em alguns momentos, ou pela ausência de alguma estrutura, ou por alguma coisa ali que a gente não conseguiu observar, a gente agrega outros elementos à análise, né? Então, dizer uma frase aqui bastante coloquial, não há trabalho de campo perdido. Não existe trabalho de campo que você desperdiçou tempo, que você desperdiçou dinheiro ou algo do tipo. Todo trabalho de campo é relevante e todo trabalho de campo te mostra alguma coisa nova. E falando em mostrar coisas bem interessantes para nós, embora esse trabalho de campo não seja propriamente o mais longo, ele foi bastante paradigmático para a gente inclusive comparar duas rodovias muito importantes aqui para o Brasil, que é justamente a BR-101, ali do Rio de Janeiro até Salvador, até próximo à Feira de Santana, né? E a própria BR-116, que é o trecho conhecido como Rio Bahia, que é justamente entre Feira de Santana e Governador Valadares. Então entender como esses dois eixos muitíssimo importantes para a rede rodoviária brasileira auxiliam na organização dessa circulação de pessoas no âmbito interestadual. E a gente fez uma extensão até o Triângulo Mineiro, como comentei anteriormente, Uberlândia e Uberaba, e passando em Ribeirão Preto como nossa última parada. Inclusive, foi muito interessante ver que, por exemplo, muitas vezes municípios como Governador Valadares, Itabuna, mesmo Feira de Santana, mesmo que tenham um papel organizacional relevante, então é ponto de apoio, troca de motorista, tem muita garagem, tem muito posto para parada para refeição, lanche e assim por diante, não tem um movimento de passageiros tão grande. Não tem muito embarque, não tem muito desembarque. Vai ser importante para a empresa, vai ser importante em relação ao alojamento para motorista, em relação à organização vinculada à manutenção de ônibus, abastecimento, limpeza, lavagem, e assim sucessivamente, mas não tem um movimento tão grande de passageiros. Acho que desse caso aqui, desse roteiro, né, o caso mais emblemático seja a Governador Valadares, que é extremamente estratégica para grande parte das empresas que operam nesse eixo da BR-116 entre o Sudeste e o Nordeste, mas o terminal rodoviário em si não mostrou um movimento tão grande assim, talvez aquém daquilo que nós esperávamos, né? Então, nós visitamos aqui também mais de 10 cidades, viajamos ali num conjunto de mais de 5 empresas, quase 5 mil quilômetros em pouco mais de 15 dias. Um outro roteiro longo, que durou basicamente todo o mês de julho de 2023, novamente de férias escolares, com quase 9.700 quilômetros, foi pelo Nordeste, então, passando por quase todas as capitais, exceto Salvador, que foi contemplada no roteiro anterior, e voltando pelo interior da região Nordeste, por Juazeiro do Norte, Petrolina, e nisso a gente aproveitou também cidades ali vizinhas, então, Juazeiro, do outro lado do Rio São Francisco, Timon, do outro lado do Rio Parnaíba, ali, que separa Piauí e Maranhão, e algumas cidades, por exemplo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, a gente observou um pouco dessa dinâmica desses fluxos. Esse trabalho de campo é muito interessante também porque ele permitiu a gente entender como essas ligações mais curtas no interior, no litoral nordestino tem muito volume de passageiro, de horário, de empresa, assim por diante, e ver também como algumas ligações um pouco mais longas funcionam até hoje, por mais que tenham sido engendradas em contextos de fluxos migratórios, década de 50, 60, 70 e 80, mas como elas persistem até hoje. Então, por exemplo, São Paulo-Aracaju, a própria ligação de Petrolina a Goiânia, que nada mais é, no caso do trabalho de campo que eu fiz, um ônibus que vinha de João Pessoa, então ele cruzava todo o interior da Paraíba, entrava em Pernambuco, para dali seguir pelo interior baiano, passando até próximo à Chapada Diamantina, ali, Irecê, Morro do Chapéu, para chegar no oeste da Bahia e posteriormente Distrito Federal e Goiás. Então foram ligações muito interessantes assim da gente observar toda essa dinâmica. E aqui fiz uma cartografia um pouco diferente até do que está no próprio texto integral da tese, para mostrar esses roteiros mais curtos, né? Então, como comentei, São Paulo-Porto Alegre, São Paulo-Campinas, esse São Paulo-Cascavel retornando por Londrina e Maringá, esse outro roteiro aqui que eu chamei de litoral da região sul, Joinville, Florianópolis, Curitiba,
com o primeiro trecho, né, a ida para Erechim, e São Paulo São José do Rio Preto e São Paulo Palmas também. Inclusive, faço uma menção interessante, esse São Paulo Palmas com escala em Goiânia, então ver como que esse trecho dividido ao meio, praticamente ao meio, né, diferença de poucos quilômetros entre São Paulo Goiânia e Goiânia Palmas, tem uma dinâmica muito própria também, como esse trecho Goiânia Palmas ele é muito intenso, né, em volume de passageiro, volume de empresas e assim sucessivamente. E para a gente encerrar, né, já deixando o convite para o próximo vídeo, que a gente vai começar de fato a falar dos capítulos da tese, que o nosso objetivo é o capítulo 1, eu gostaria de dizer que faria todos esses trabalhos de campo novamente, que foi uma oportunidade única de olhar para o Brasil de uma outra forma, pela rede rodoviária, pela rede urbana, pelo movimento, e é algo que, por mais que eu tenha feito com toda essa quilometragem, com todo esse número de dias e assim por diante, eu tenho vontade de refazer, não só repetindo essas cidades, mas talvez incorporando outras também. Afinal, o que eu consegui de levantamento de dados e informações, ele me mostra uma parte dessa realidade, só que ela já mudou. Então, é o que eu costumo dizer, inclusive, para os meus alunos, toda tese envelhece rápido, porque a partir do momento que ela está publicada, no dia seguinte alguma coisa mudou. Uma empresa que fechou, uma empresa nova que apareceu, uma linha que deixou de operar, isso falando de transporte rodoviário de passageiros. Você pode falar para outros temas vinculados aí na própria geografia, que as transformações territoriais não param, né? O mundo está em constante transformação e a geografia tem que dar conta dessas transformações. Eu encerro esse vídeo agradecendo, pedindo para que curtam, compartilhem, para que divulguem nas suas próprias redes sociais, mas também reforçar esse convite para os próximos capítulos e para que a gente veja também que o trabalho de campo ele é muito importante, não só para uma pesquisa, né? No meu caso, por exemplo, para uma tese de doutorado, mas ele é muito importante até para a nossa formação enquanto cidadão mesmo. Para a gente tentar entender o que é esse país e, por mais que eu tenha, evidentemente, me concentrado bastante no transporte rodoviário, ou seja, nesse serviço público, é inegável que a observação de outros elementos, de outras dinâmicas não escapa. Então, questões relativas, por exemplo, à urbanização, questões relativas à própria geografia econômica, né, as dinâmicas sociais, as dinâmicas socioespaciais, isso tudo atravessa, né, essas jornadas, esses roteiros. Então, muitos dos outros elementos que a gente observa só são possíveis pelo campo mesmo. Então, estando nas cidades, se deslocando entre elas no próprio ônibus, isso tudo a gente só consegue ver fazendo esse trabalho de campo. Como disse lá no início, é muito valioso e é muito singular. A gente dificilmente consegue substituir tudo isso que a gente vê, tudo isso que a gente verifica em trabalho de campo por algo com base em outros relatos, com base em outros levantamentos. Por exemplo, os trabalhos de campo me ajudaram muito nas disciplinas que ministrei semestre passado no departamento de Sul e de Nordeste. Então, muitas das coisas que eu comentei com os alunos em sala de aula eu vi na estrada, vi nas cidades que eu passei. Então, é indispensável a gente sempre estar em movimento para entender todas essas transformações e, para acima de tudo, compartilhar. E aqui o Debatendo Circulando não deixa de ser uma forma de trazer esse compartilhamento. Então é isso, mais uma vez agradeço, espero que vocês gostem desse vídeo e sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no próprio site do projeto, debatendocirculando.wordpress.com, no YouTube e no próprio Spotify também, em outros agregadores, que esse material em forma de áudio estará disponível. Até mais!